O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Título 7, A Ciência e o Espiritismo. A oposição das corporações científicas é, para muita gente, se não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos dos que levantam a voz contra os sábios, pois não queremos dar motivo a nos chamarem de estouvados. Temo-los, pelo contrário, em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Entretanto, sua opinião não poderia representar, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho, que deseja fazer prevalecer e sustenta encarniçadamente. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. No tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles conhecem mais e melhor que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, a sua maneira de ver não é mais do que hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos do que os outros. Direi mesmo que o sábio terá, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar, ao ponto de vista de sua especialidade. O matemático não vê nenhuma espécie de prova senão através de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, e assim por diante. Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ele as suas ideias. Afastai-o do assunto e sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. É esta uma consequência da fragilidade humana. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima que lhe vos devo, por sua especialização, que não tenha em melhor conta a sua opinião negativa sobre o espiritismo do que a de um arquiteto sobre questões de música. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e noutro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos
a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e seu estado após a morte. Ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e, porque não a encontra, com o seu bisturi, como se encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que, a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a aceitarão individualmente, pela força das circunstâncias. Até que isso aconteça, seria inoportuno desviá-los dos seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem nos seus programas. Enquanto isso, os que sem estudo prévio e aprofundado da questão pronunciam-se pela negativa e zombam dos que não concordam com a sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honraram a humanidade. Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-no indigno de figurar entre as comunicações da pauta, e daquela outra que fez a França perder as vantagens da navegação a vapor ao declarar o sistema de Fulton um sonho impraticável. Não obstante, eram questões de alçada da ciência. Se essas assembleias, que contavam com os maiores sábios do mundo, só tiveram zombaria e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam e que alguns anos mais tarde deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos possa ser melhor aceita? Esses erros lamentáveis não tirariam dos sábios, entretanto, os títulos com que, noutros assuntos, conquistaram nosso respeito. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso? E fora das cátedras acadêmicas, não haveria mais do que tolos e imbecis? Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita, para se ver se entre eles só existem ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite que a releguemos ao rol das simples crendices. O caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois se eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números, nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas.
O homem que considera sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juízo para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado. E quem que se julgue infalível, coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro.